Aí, Natália, aqui. Vai começar? Sim. Nath, você tá muda, você tá com o microfone desligado. Aí, agora tá indo. Agora sim. Agora, bom dia a todos. Hoje vamos começar, né? Agora nós vamos começar o minicurso do Maciel. E é um prazer, viu, Maciel, estar com você aqui hoje. E ele vai ministrar o minicurso Principais Aspectos do Gerenciamento da Propriedade. Então, o Maciel, né, ele é consultor aí do Labor Rural e vai poder falar mais sobre a experiência dele. E é uma honra estar te recebendo hoje. E eu te passo a palavra e qualquer coisa podem estacionando o chat ou abrindo o microfone. Boa palestra a todos. Ok, Natália. Bom dia a todos. Muito obrigado. Para mim, também é uma grande honra estar voltando aqui para o CoffTech para fazer uma apresentação. Eu que fui fui idealizador e um dos cofundadores do CoffTech também. A gente começou tudo lá em 17, 18, e hoje é uma grande honra ver, um prazer ver que o grupo está estruturado. Já está indo para o segundo webinar, participei do primeiro também, e voltar como palestrante também é muito bom, me dá muito orgulho, né, ver a equipe crescendo. E essa parceria com a Labor também, agora, hoje, né, estou formado como engenheiro agrônomo pela UFV e consultor técnico da Labor Rural com foco na área de cafeicultura. Tenho atuado no café arábica, na região de Minas Gerais, mas também, ultimamente, tenho atuado com café conilon, lá no Espírito Santo. Inclusive, vou trazer boa parte dos dados aqui referente ao conilon, que, pelo que a gente tem visto, né, tem algumas peculiaridades, claro, mas a estrutura de custo vai ser suficiente para a gente discutir. Por mais que eu tenha colocado o tema aí como gerenciamento da propriedade, eu vou trazer para vocês dados da cafeicultura, né? Estamos falando de CoffTech, de café aqui, temos que dar ênfase no café, com certeza. No mais é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem interromper, pode perguntar. Não vai ser muito longo, então, quando a gente... Espero que não seja, né? Gosto de falar bastante, mas quando a gente chegar no finalzinho, a gente discute, abre para perguntas. E aí, Natália, vai me dando um suporte aí, que agora eu não vejo mais ninguém. Se tiver alguma pergunta no chat, pode interromper, perguntar. E é isso. Se cair a internet também, você me avisa, tá ok? Tá ok, Maciel. Então, beleza. Vamos lá, pessoal. Falar um pouquinho de gerenciamento da propriedade. Hoje, atuando com isso, né? E fazendo isso na minha propriedade aqui em Coimbra também, eu vejo a importância da gente fazer o gerenciamento dentro da propriedade. Porque se a gente não faz o gerenciamento, a gente está trabalhando no escuro. E hoje, a cafeicultura e qualquer outra atividade agrícola está muito competitiva. A prova disso são os preços subindo, cada vez mais escassez dos produtos, né, fertilizante, alguns insumos também. Então, assim, hoje meio que não está cabendo mais a gente estar no amadorismo, né? A gente precisa, de fato, profissionalizar um pouco mais e trabalhar principalmente o gerenciamento da propriedade. Sair um pouco daquilo de que, isso aqui está misturado com a minha vida, que não sei o quê, não precisa de apontar custo, não precisa de saber que se eu souber eu vou largar a atividade. Hoje a gente não pode pensar dessa forma mais, seja uma cafeicultura familiar, ou seja uma cafeicultura patronal, empresarial, né? Todos os tipos de cafeiculturas que a gente precisa trabalhar custo justamente para saber onde que a nossa propriedade está e para onde que ela quer isso. Eu já iniciei desde 2019 na minha propriedade esse levantamento de custo, faço acompanhamento e já tem me ajudado muito a tomar decisão dentro da propriedade para justamente poder saber qual norte que eu tenho que ir, onde que eu tenho que reduzir, onde que eu tenho que equilibrar, onde que eu posso investir. Então, o gerenciamento da propriedade, ele parte muito disso. Mas vamos lá, então, para a apresentação propriamente dita, né? Quando nós falamos de gerenciamento da propriedade, eu trouxe uma definição aqui para vocês do Catelli do Guerreiro, de 94, que exemplifica bem o que eu quero discutir com vocês aqui. Que gestão econômica nada mais é do que um modelo gerencial com ênfase em administração dos resultados financeiros, busca da eficácia empresarial e consequência do processo de melhoria da produtividade e do aumento da eficiência na execução de atividades operacionais da empresa. Resumindo, né, nós temos uma propriedade de café e nela o gerenciamento ele se aplica em todas as etapas, né? Quando nós falamos de gerenciamento da mão de obra,
gerenciamento do estoque de insumos, gerenciamento da operação lá no campo, quando, a hora que vai fazer, onde que vai fazer, qual a equipe de mão de obra que vai fazer aquilo. Mas o conceito que eu trago para vocês também é o gerenciamento econômico, ou seja, conhecer os custos de produção, conhecer o fluxo de caixa da propriedade e ter a opção de gerenciar isso, ou seja, saber exatamente o que está acontecendo na minha propriedade, né? Através dos custos, por exemplo, a gente tem uma ideia do que aconteceu, mas se nós trazemos para a base de hoje, a gente consegue planejar o que vai acontecer no futuro. Então, o custo de produção, o gerenciamento da propriedade, com foco principalmente nos resultados, né? Seja se a gente estiver atuando na parte agronômica de produtividade, seja na parte de melhoria de qualidade, seja no equilíbrio dos custos da nossa propriedade. Então, gerenciamento engloba tudo isso e é o que a gente vai discutir um pouco hoje aqui, destrinchar um pouco mais o gerenciamento de uma propriedade, certo? E aí vem uma pergunta que eu gosto sempre de fazer: por que nós devemos, então, gerenciar a propriedade, né? Por mais que eu já tenha falado alguma coisa, ela é base para a tomada de decisão operacional e financeira. Então, como eu comentei com vocês, se eu tenho informações de custo de produção, de receita, de indicadores econômicos, eu tenho ferramentas para poder tomar decisão. Então, eu sei se o meu custo com fertilizante está muito alto, se o meu custo com mão de obra está muito alto, e a partir disso eu posso tomar decisões. Olha, a minha eficiência, baseado nas outras propriedades aqui, nas médias da região, eu vejo que eu não estou tão eficiente, e aí parte do princípio que eu preciso trabalhar em cima disso, eu preciso dar ênfase nisso, principalmente naqueles custos, né, naqueles elementos que mais impactam dentro da propriedade. Então, quando nós gerenciamos, quando nós temos essa base de dados de custo de produção da nossa propriedade, ela é base para tomada de decisão. É a ferramenta que eu tenho para tomar decisão. Vamos fazer um exemplo, né? A gente está na graduação e tem ali, a gente pega e faz aquele compilado de notas ali, como é que está. Nossa, vou precisar estudar bem mais para passar nas últimas provas. Então, é mais ou menos isso. Se você não tem essas informações das notas passadas, que às vezes alguns professores, né, demoram a lançar, a gente fica perdido. A gente fica no escuro ali, não sabe o que faz, não sabe se precisa de muito, se precisa de pouco. O gerenciamento de uma propriedade, ele parte muito desse princípio. Se eu não tenho informação de custo, se eu não sei quanto está custando a minha saca, eu estou no escuro. Eu não sei se o preço que eu estou recebendo está bom, está ruim, se a minha propriedade ela está se capitalizando ou se ela está descapitalizando. Então, o custo de produção, essa informação, né, o gerenciamento da propriedade é muito importante nesse sentido, para eu tomar a decisão do que fazer, do que eu preciso ajustar dentro da minha propriedade. Como eu comentei um pouco com vocês também, o benchmark, que nada mais é esse banco de dados que eu tenho, tanto da minha propriedade, ou se eu consigo isso de outras propriedades também, para poder comparar, para saber se eu estou sendo mais ou menos eficiente. Nós temos diversos sistemas de produção de café, nós temos diversas cafeiculturas, então a gente tem que saber comparar isso também, né? Tem que ter uma base metodológica, tem que ter algo alinhado, porque senão eu comparo o pau com pedra, e aí eu posso estar tomando uma decisão equivocada. Então, benchmark também é muito importante. O benchmark nada mais é do que a compilação desses custos, dessas informações gerenciais que eu levanto dentro da minha propriedade e dentro de outras propriedades. Base para investimentos e empréstimos, porque a partir do momento que eu sei como está a saúde financeira da minha propriedade, é aí que eu vou definir. Olha, eu tenho um fluxo de caixa bacana, eu tenho custos equilibrados, eu estou tendo uma margem boa, então café na minha propriedade é rentável, é lucrativo e atrativo. Ok, então eu vou investir na atividade porque ela está me dando retorno financeiro. Não adianta ser a propriedade mais bonita, mais bem cuidada, a lavoura mais viçosa, se eu não tenho retorno econômico, porque no final das contas o que vai manter a propriedade, o que vai manter a minha produção é retorno financeiro. Então, essa base de dados, ela vai, de gerenciamento, ela vai nos dizer justamente isso. Se eu tenho uma situação aqui que não está tão favorável, mas se eu aporto capital na minha propriedade, eu consigo sair dessa situação, eu consigo tomar a decisão de fazer um empréstimo, por exemplo, algo do tipo. E mesmo a questão dos investimentos. Base para planejamento futuro da propriedade, como eu comentei com vocês. Se eu tenho informação do cenário que está hoje, né, ou que tem aí de 4, 5 anos que eu tenho histórico, de 2, 3 biênios, eu trago essa informação para hoje, né, corrigido pelo GPDI, que eu vou falar com vocês mais para frente, para eu saber o valor real de hoje, né,
eu consigo, com base nessa estrutura de custo, planejar a minha safra futura, planejar o meu biênio futuro, né? Claro, baseado no que vai acontecer na propriedade, né? Em termos de renovação de lavoura, de custos também, né? E aí, nesse sentido, eu consigo me planejar financeiramente, operacionalmente. Então, o banco de dados de gerenciamento ele também é fundamental nesse princípio. Quando a gente tem um custo de produção, ele não só serve para olhar para trás o que já aconteceu, não. Ele serve para a gente balizar o que vai vir a acontecer ainda. Claro, né? A gente está vivendo aí momentos atípicos na cafeicultura, né? Geada, granizo, seca muito intensa. A gente teve uma florada muito intensa, mas com um pegamento muito baixo. São todos momentos atípicos, né? Preço de café 1.500 a saca. Mas, de qualquer forma, né, a gente tem uma base, tem um norte para trabalhar. E, por fim, não menos importante, é uma estratégia competitiva a gente ter esses custos, né? Como eu comentei com vocês no início. Se eu sei onde é que eu estou, se eu sei como a minha propriedade está, eu já tenho uma vantagem competitiva, porque agora eu tomo decisão mais assertiva. Então, em relação a um produtor, né, uma comunidade de produtores que não tem esse gerenciamento, que só está indo ali pelo mercado, pelo que está acontecendo, eu tenho essa vantagem competitiva, eu já sei me situar, eu já tenho base para fazer uma trava de café consciente, para fazer uma troca de café, para investir ou não investir na minha propriedade. Então, o gerenciamento da propriedade, ter essas informações, ele vai justamente me dar essa estratégia, essa vantagem competitiva que hoje a gente vê não só no cenário da agricultura, mas em qualquer outro cenário, em qualquer outro comércio, a gente vê a importância, né? Informação realmente é aquilo que vai diferenciar, que vai fazer a gente sair lá na frente, né? E mais do que a informação também, né? Vou falar disso mais para frente. Conhecimento, porque a informação por si só não garante nada. A gente tem que trabalhar esses dados, porque uma coisa que às vezes acontece muito é o produtor até tem um sistema de gestão, coleta a informação, mas não transforma ela em conhecimento, não aplica ela. Tem lá a informação de custo e tal, mas não aplica de fato, não trabalha em cima disso. Olha, meu custo está baixo, então eu tenho uma vantagem competitiva. Meu custo está alto, eu preciso identificar onde que está alto e onde que eu posso trabalhar em cima disso para melhorar a minha eficiência, porque só ter o custo de produção lá enfeitando parede, enfeitando planilha, não vai adiantar também. Tá certo? Natália, tá ok aí? Tá tudo certo? Vou dar um retorno aí. Tudo certinho, Maciel. Então tá bom. Qualquer coisa vocês perguntam. E aí, né, só um outro conceito para vocês, né, dentro do gerenciamento da propriedade, que nós ainda temos que lembrar que temos o ótimo produtivo, né, que a gente aprende muito na graduação enquanto agrônomos, e até mesmo no campo, né, se a gente for atuar não na parte gerencial, a gente vê muito isso, né, que é o ótimo produtivo, né, aquela máxima produção, máxima produtividade que a gente quer ter dentro da propriedade, e muitas vezes é o que acontece quando está tendo uma assistência para o produtor que não tem foco gerencial, é justamente o foco na produção, na lavoura bonita, mas isso não necessariamente é interessante. Às vezes você tem uma alta produtividade, mas com custos desequilibrados. Você tem um custo muito alto para ter aquela produtividade muito alta, e isso no futuro vai quebrar a sua propriedade. Então, às vezes, a sua propriedade é top, né, em termos de estética, lavoura bonita, bem cuidada, produtividade alta, mas você está tendo um custo exagerado, você não está tendo controle desse custo, e a longo prazo a sua propriedade não é sustentável. E aí começa, né, o produtor pegar recurso financeiro de outra atividade e aportar na propriedade, começa a falar que café não dá dinheiro. E, na verdade, é justamente porque não está tendo esse controle financeiro, está tendo esse custo exacerbado, e aí a propriedade não vai se pagar mesmo, a atividade não vai se pagar mesmo. Então, quando a gente fala em ótimo produtivo, beleza, a gente tem que buscar produtividade alta, produtividade competitiva, porém, a gente precisa trabalhar com isso aqui, que é o nosso ótimo econômico. É uma balança, né? O nosso ótimo produtivo com o nosso ótimo econômico, né? Aquela curva que a gente vê, que a gente estuda lá em adubação, por exemplo, a gente pode exemplificar por ela, né? A gente tem um ótimo produtivo, a partir dali eu já começo a ter perda nos incrementos, né? Começa a reduzir. Mesma coisa o econômico, a gente tem que chegar num ponto onde a gente tem eficiência econômica. De fato, a gente tem uma produção bacana e tem um retorno bacana em cima disso. Então, o gerenciamento da propriedade, ele tem enfoque justamente nesse ótimo econômico, né? Nessa balança entre o ótimo produtivo e o ótimo econômico. E aí, né, nós, consultores do café aqui na Labor, sempre trazemos esse triângulo justamente para trazer uma discussão bem rica. Dentro do gerenciamento da propriedade, a gente diz que nós temos
três pontos nesse triângulo, esse tripé aí, que é o preço que o produtor recebe pela saca dele, muito atrelado à qualidade, né? Se ele está trabalhando no mercado de commodity, qual o mercado que ele está operando, né? Se está aqui nas matas, se está no cerrado, onde que ele está. A gente tem a produtividade, que eu acabei de comentar com vocês do ótimo produtivo, né? A questão agronômica mesmo, né? De eficiência da planta, eficiência de produção por área, que é a produtividade, né? Um stand bacana, lavouras bem nutridas, isso vai determinar a nossa produtividade. E, além disso, a questão dos custos, que aí, às vezes, o pessoal negligencia muito, né? Que é o custo por área e por saca, que nos dá a ideia tanto da eficiência que eu estou tendo na área, mas a eficiência produtiva também, né? De custos em relação à produção, que são os custos por saca. Às vezes eu até tenho um custo por hectare equilibrado, porém, quando eu entro no custo por saca, eu tenho um custo por saca muito elevado, porque eu tive uma produtividade baixa. Então, está tudo interligado. E um outro ponto muito importante que a gente trabalha aqui é a questão de o que o produtor controla e o que o produtor não controla. Preço, vocês há de concordar comigo, que o produtor não tem muito controle, principalmente se você está no mercado de commodity. É o preço que está lá, que está no mercado, que está girando no mercado, não dá para fugir muito disso, é o que dita é a bolsa. Então, o produtor não tem tanto controle sobre isso. Ele vai buscar qualidade, mas qualidade é uma coisa que tem que ter, de padrão, claro. Ele pode diferenciar o café dele, fazer um café especial, conseguir um preço melhor, mas não é algo que ele tem 100% de controle, né? É algo mais externo. Mas quando a gente entra na produtividade, por exemplo, é algo que está interna, da porteira para dentro. Então, o produtor tem, vamos dizer assim, quase que total controle, né? Claro que está muito associado às condições climáticas, que o produtor muitas vezes não controla muito, mas de qualquer forma ele tem maior domínio sobre isso, em termos de nutrição da planta, em termos de sanidade da planta, controle de praga e doença, desbrota, condução da lavoura, estande que ele mantém, tudo isso aí vai condicionar a produtividade dele e ele tem controle sobre isso. E por fim os custos, que também estão em total controle dele. Né, esse acompanhamento do custo fixo da propriedade, como que está ali os meus investimentos, está superdimensionado, não está. Os custos operacionais, né, do dia a dia ali, que são condicionados com a minha produção, como que está a minha compra estratégica de fertilizante, minha compra estratégica de produto fitossanitário, eu estou conseguindo preço competitivo, minha mão de obra está sendo eficiente, eu estou conseguindo um valor por hora trabalhada bacana ou não está. Então, os custos e a produtividade, que estão como base nesse triângulo aí, a gente controla. E o preço, a gente controla um pouco menos. Então, a gente precisa trabalhar em cima disso. Aí o produtor, né, muitas vezes chega para a gente e fica reclamando de preço, reclama disso, reclama daquilo, mas assim, tudo bem, a gente não consegue controlar muito o preço. A gente tem que focar naquilo que a gente controla, chamar a responsabilidade para a gente. Nós, como agrônomos, como consultores, a gente tem também importância nisso de se posicionar junto com o produtor. Olha, eu entendo, a situação está complicada, o preço dos insumos está alto, de fato, mas o preço do café também subiu. Agora a gente tem que focar em produzir café, em ter café, através de manejo, né, das recomendações agronômicas, e a gente tem que controlar esses custos. Realmente os preços subiram, está faltando produto no mercado, a gente tem que trabalhar em cima disso, focar nisso, porque são o que a gente mais controla, certo? E como eu comentei para vocês, né, existem, né, os pontos da porteira para dentro, né, que a gente controla, que a gente tem domínio, que a gente precisa focar, e a gente tem os itens, né, da porteira para fora, que muitas das vezes a gente não controla ou tem pouco domínio, e aí a gente precisa, claro, dar um suporte para essa parte aqui também, né, fazer uma boa comercialização, ter parceiros, conseguir preços mais competitivos, mas também a gente tem que focar principalmente aqui da porteira para dentro, né? Que é onde está ali o gerente da propriedade, está o produtor atuando, está os funcionários, está tudo rodando ali da porteira para dentro, né? Então a gente tem que trabalhar em cima disso. E aí, quando a gente entra, né, no gerenciamento da propriedade, né, seja ela cafeeira ou outra propriedade, a gente tem um fluxo de informações, um fluxo de trabalho, né, que eu vou trazer para vocês aqui. Vamos lá. Tá tranquilo aí, gente? Vocês estão entendendo tudo? Ninguém tá falando nada, não tô vendo ninguém. Natália, tá tudo certo? Tá tudo certo. Se a galera quiser comentar no chat, no microfone, pode ficar à vontade, viu, pessoal? Isso, gente, fica à vontade.
Fala alguma coisa aí, senão esse trem fica muito chato, só eu falando aqui para esse computador. Mas vamos lá então, qualquer coisa vocês falam. Vamos lá. Gerenciamento da propriedade, né? Primeiro ponto e que eu considero assim, muito importante é a coleta de dados, né? Eu estou trabalhando lá no Espírito Santo com coleta de dados, né? Fazendo resgate da safra 2021 dos produtores de Conilon lá, e vivencio na pele, tanto lá quanto na minha propriedade, essa coleta de dados. Ela é fundamental, é ela que é a base para todo o processo que vem daqui para frente. Então, a coleta de dados, que é sentar com o produtor, fazer o levantamento da propriedade dele, área produtiva, área informação, área em renovação, área de estradas, né, de terraçamento, área de construção, de benfeitoria, área de lavoura propriamente dita, área de APP, outras áreas, né, de outras culturas, que é muito comum, principalmente aqui nas matas de Minas, né, esse consórcio ou outras atividades. A gente precisa fazer esse levantamento dentro das lavouras, né, fazer o levantamento dos talhões, né, na cafeicultura a gente sabe que é muito comum o produtor dividir em muitos talhões, e é até interessante quando a gente vai trabalhar curso de produção, né, gerenciamento, o produtor costuma dar uma reduzida nos talhões, porque fazer essa coleta de dados para vários talhões realmente é bem pesado. Às vezes o produtor tem lá 10 talhões, quando a gente vai trabalhar gerenciamento, ele costuma dar uma reduzida ali, junta um que dá para juntar com o outro ali para facilitar a vida dele. Então, isso acontece muito na prática também. Não sei se algum de vocês já teve experiência em relação a isso. Mas, de qualquer forma, o que acontece? Essa coleta de dados, a gente tem que trabalhar ela de forma muito minuciosa, porque é a informação que o produtor está passando para a gente. Então, ela tem que ser o mais confiável possível, o mais próximo da realidade possível. Quando vocês forem atuar, ou quando vocês estiverem atuando com o produtor, vocês vão ver que muitas vezes não é tão possível, não é redondinho como a gente vê na pesquisa, né? Os dados batendo tudo certinho, né? Às vezes vai ter alguma coisa que você precisa estimar, mas tudo muito dentro da técnica, dentro do que a gente já tem de experiência. Então, é realmente sentar com o produtor, fazer estimativa, né? Eu tenho muita dificuldade, às vezes, de estimativa com combustível, com hora-máquina que o produtor está utilizando na lavoura. Então, lá na minha propriedade, às vezes, com a mão de obra familiar, fazer essas estimativas, às vezes, é mais difícil. Quando a gente pega insumo, é mais fácil, né? O produtor já tem a nota fiscal, muitas vezes ele tem um controle daquilo que foi aplicado, então costuma ser mais tranquilo. Mas, de qualquer forma, essa coleta de dados ela é fundamental. A gente precisa pegar os dados o mais perto da realidade possível e padronizados, dentro de uma metodologia, dentro de uma ideia. Porque se você, às vezes, passa uma planilha para o produtor, para ele coletar, e você não especifica muito bem essa planilha, ele vai vir ali com números que você não vai entender. Muitas vezes você coloca lá, em relação à mão de obra, você coloca a quantidade e coloca o valor da hora lá, do item, né? Aí ele vai e coloca 10 lá, mas você não sabe se aquilo é 10 diárias ou se aquilo são 10 horas, se aquilo são 10 turmas. Então, assim, é muito importante que vocês padronizem a unidade junto com o produtor, porque também não adianta você colocar uma unidade lá que o produtor não vai entender. Eu atuei em Araponga, fazendo esse trabalho também com alguns produtores durante a graduação, e esse foi um ponto que eu tive que ter muita atenção, porque às vezes um produtor trabalhava com dia homem, né, de 8 horas por dia, o outro trabalhava com dias homem de 7 horas por dia, o outro produtor já trabalhava com horas homem mesmo, então tem que padronizar e ir de acordo com o que o produtor entende, porque se você coloca uma unidade lá que o produtor não vai entender, ele vai passar um dado errado. Então, isso acontece muito com mão de obra, com hora-máquina. Com insumo já é mais tranquilo. Geralmente é quilo, ou então é saco, é mais de boa. Mas essa coleta de dados tem que ter muita atenção em relação a isso. A esses dados serem o mais próximos da realidade possível. E aí vocês, né, trabalhando, vão ver que às vezes é um volume de dados muito grande. E aí a padronização é fundamental. Eu vejo isso muito na prática dentro da Lavoura Rural, a importância da padronização de planilha, de Excel, na hora de tabular os dados. Né? Um nome diferente, uma unidade diferente ali pode comprometer todo o banco de dados. Então, essa padronização junto com o produtor e junto com a equipe interna, ela é fundamental. Feita essa coleta de dados junto com o produtor, né, fez ali da safra, resgate de biênio, seja, né, dependendo da análise que for fazer, do trabalho que for fazer com o produtor, a gente parte para o processamento. É onde a gente pega esses dados brutos e transforma isso na informação de fato, né?
E aí, nós vamos trabalhar esse processamento. O que acontece? Como eu comentei com você, a gente tabula esses dados, né, no Excel, no software, que seja, e aí a gente tem que ter o processamento, esse cuidado com os dados, de pegar eles, conferir se está na mesma base, conferir se está tudo certinho, se faz sentido aqueles dados, certo? A gente passa por um processo também muito importante, que é a consistência, que é uma coisa que eu não tinha atuado até então, até entrar na laboral, e hoje vivo isso todo dia, que é a consistência dos dados, que é pegar esses dados processados, compilar isso de uma forma que você consiga avaliar, seja por hectare, seja por saca, e bater ali em cada dado e olhar de fato se aquilo faz sentido. A gente pega um volume de dados muito grande, às vezes acontece que a gente vê dados ali que não fazem sentido, que não foram coletados da forma correta, ou que o produtor passou, mas não faz sentido, né? Um custo muito baixo, ou um custo muito elevado. Então, essa consistência dos dados, ela é muito importante, ela é fundamental, na verdade. Pegar o dado, processar e já retornar para o produtor é um equívoco muito grande. Então, a gente pega a informação, trabalha em cima dela, faz a consistência e a gente vai ter o conhecimento em cima daquilo. Ou seja, nós pegamos um dado, padronizamos ele, vimos que ele está dentro de uma metodologia, que está dentro de um parâmetro, vamos dizer assim, fizemos a consistência, geramos, né, dentro de uma metodologia, os custos de produção, os indicadores econômicos, indicadores financeiros, indicadores técnicos, né, produtivos, produtividade, stand, né, todos esses indicadores, né, custo de produção, COI, COT, CT, indicador margem bruta, margem líquida, lucro, lucratividade, taxa de retorno, ponto de equilíbrio, né? E aí a gente transforma aquela informação que a gente pegou do produtor em, de fato, conhecimento. Agora nós temos conhecimento em relação a quanto que está a adubação via solo, quanto que está a colheita, qual que está o indicador de lucratividade da região ou daquele produtor. Nós transformamos, de fato, em um conhecimento. E, por fim, né, munido dessas informações de custo, de indicador, agora sim, como eu comentei desde o início da apresentação, a gente tem base para tomar decisão, seja comparando isso com outros produtores, seja, de fato, trabalhando em cima desses dados. Agora a gente consegue tomar decisão porque eu tenho informação da minha propriedade, eu tenho o raio-x da minha propriedade, eu sei como que ela está situada em termos de custo, em termos de indicador, de receita, de eficiência produtiva e de eficiência econômica também, tá certo? Então, hoje, o que acontece quando a gente vai trabalhar com um produtor, seja uma assistência individual ou um banco de dados, um grupo de produtores, tem meio que passar por esses passos, né? A gente faz essa coleta, faz o processamento, avalia, faz a consistência, critica esses dados, joga isso para uma metodologia de custo, indicador, e aí sim a gente retorna para o produtor um relatório, né, já bem mastigado, mas com informação aprofundada para discutir com o produtor. Às vezes acontece muito de no mercado aí, existem softwares que te dão ali uma relação financeira de fluxo de caixa no máximo, e mesmo assim não tem um retorno de um profissional junto ao produtor para poder estar discutindo com ele, olha, realmente isso aqui está alto, isso aqui está baixo, isso aqui está desequilibrado, e aí agora a gente tem que traçar um plano de metas para melhorar, porque senão também não faz sentido. Eu coleto o dado, eu processo, eu faço uma consistência, gero um custo, gero um indicador, e aí? Eu vou só mostrar para o produtor e falar, está aqui? Não, a gente precisa de discutir com o produtor, ter posicionamento, ter embasamento, ter bagagem para discutir com o produtor. Olha, agora a gente vai traçar metas para isso. Na minha propriedade, isso aconteceu bastante, inclusive o tema do meu TCC, que foi sobre o PDCA, né? O ciclo de gerenciamento, que de fato, com os dados de custo, com os dados de produção, com os dados de indicadores, eu consegui entender o perfil da minha propriedade e traçar estratégia de poda, de aumento de stand nas novas lavouras, de renovação, de ciclo de renovação. Então, esses dados me permitiram fazer isso. Então, eu vejo isso na minha propriedade, vejo isso atuando na lavoura também. É o que acontece na prática. Gente, fala alguma coisa aí. Alguém tem alguma experiência semelhante? Quer compartilhar? Alguém fala alguma coisa aí? Um de cada vez, gente, para não embolar. Abre o microfone aí, gente. Fala alguma coisa. Natália, aperta esse povo aí. Esse povo não quer perguntar, né, Maciel? Esse povo não quer falar, esse povo não está entendendo nada. Vocês não querem falar mesmo, não?
Tá bom. Deixa eu Sim. falar. Responde no chat, gente, se vocês são produtores de café ou se não são, que a gente tem noção de como Vocês estão entendendo, vocês estão conhecimento de escutando, vocês. vocês estão aí. Vamos, gente, reage. Deixa eu voltar para cá. Tá o quê? Com umas... Tá tranquilo por enquanto. Então tá bom. Certo. Beleza. Vamos voltar lá até para a gente não atrasar. Então tá bom. Vocês estão entendendo, tá bom. Voltou ok aí, ô Natália? Voltou. Então, beleza. E dentro disso tudo aí, aquilo que a gente já estuda na graduação, né, entra, claro, os aspectos da extensão rural, né? Todo esse processo que a gente faz aí está dentro de uma metodologia que a gente trabalha junto com o produtor, né? Você já não chega lá impondo uma metodologia, impondo que está certo ou que está errado. Justamente a gente tem que ouvir o produtor, saber as dificuldades de custo dele, dificuldade que ele está tendo. E muitas vezes ele já vai passar isso para a gente. Dentro do gerenciamento da propriedade, como eu comentei com vocês, a gente costuma... Existem vários itens que a gente pode avaliar, e eu trouxe algum deles para vocês aqui para a gente discutir, de forma rápida. Custo de produção, né, dentro da metodologia, às vezes a gente vê muito falar de custo fixo, custo variável, mas para a agricultura a gente costuma ver e trabalhar, né, que é o que a Labor trabalha hoje, uma metodologia bem consolidada, que é o COI-COT-CT, né? Custo operacional efetivo, custo operacional total e o custo total. A gente vai destrinchar mais para frente. Análise de distribuição dos custos. Como é que está isso? Tudo bem, eu tenho meu custo por hectare, meu custo por saco, mas como que isso está distribuído, né? Está pesando mais adubação, está pesando mais colheita, está pesando o elemento, né? Mão de obra, fertilizante, ou é condução da lavoura, o que está pesando mais? Porque é nesses pontos que eu vou destrinchar e vou estar atuando. Interpretação de indicadores, então, a gente gera os indicadores, né, as margens, a lucratividade, as taxas de retorno, e aí a gente tem que interpretar isso, entender, porque isso vai ajudar a gente a entender como que a propriedade está hoje. E a evolução dos indicadores também é muito importante, né? Quando a gente tem uma base de dados um pouco maior de uma fazenda ou de um grupo de fazendas, a gente consegue traçar a evolução disso. Olha, eu saí de um COI por hectare, né, de biênio X e estou conseguindo equilibrar ele mais com o tempo. Eu saí de uma produtividade de 30 sacas, estou indo para 60, então eu estou melhorando. Ou não, eu estou caindo a minha produtividade no biênio. Então está acontecendo alguma coisa, tem que olhar para isso. Meu custo fixo está aumentando ao longo do tempo. Então, isso pode ser preocupante se eu não estiver equilibrando isso com as minhas receitas, com a minha produtividade. Então, eu estou tendo mais mobilização de capital, né? E aí, né, antes da gente entrar lá no custo de produção, só trazer para vocês uma definição importante aqui, que é a diferença, né, entre fluxo de caixa e entre custo de produção. Porque, como eu comentei com vocês, quando a gente vai para o campo, às vezes a gente vê muito fluxo de caixa. O produtor entende como fluxo de caixa ali a gestão da propriedade dele. E o fluxo de caixa, por mais que ele seja um indicador, né, muito importante, precisa ser avaliado também, não pode ser a única ferramenta do produtor, porque existem outras tão importantes quanto. E aí, só para trazer para vocês, né, fluxo de caixa, né, resultado da diferença entre receita e desembolso efetivamente ocorrido em um período geralmente mensal. Então, o que é fluxo de caixa? Que a gente vê muito aí também no comércio, né? É basicamente as receitas, né, aquilo que eu recebi, menos os custos, né, as despesas que de fato eu tive, né? Seja uma compra direta, seja uma parcela que eu paguei, seja uma taxa, um imposto, tudo aquilo que de fato saiu do bolso do produtor. Quando a gente vai avaliar custo de produção, né, já é diferente. Só lembrando, né, no fluxo de caixa, o período que a gente avalia, geralmente é mês a mês, e quando a gente vai avaliar o parâmetro, a gente pega ali, geralmente na safra agrícola, né, de setembro a agosto, ou então a gente pega o ano, né, de janeiro a dezembro, e faz essa avaliação, né. Quando a gente pega o custo de produção, ele vai englobar todos os insumos, recursos e serviços necessários para a produção de café, mínimo de uma safra, né. Quando a gente está falando de café, a gente, principalmente o arábica, né, com a bienalidade acentuada, como também a gente trabalha assim, né, de qualquer forma, é a bienalidade, o biênio. A gente trabalha com, né, geralmente a gente tem uma safra um pouco mais baixa,
e uma safra um pouco mais alta, e a gente tem diferença na composição do custo em relação a isso e do retorno econômico também. Então, a gente tem que trabalhar com biênio para falar de café, né? Porque eu pego uma safra que foi baixa e tomo aquilo como realidade da propriedade, eu estou sendo equivocado. Se teve uma margem líquida negativa naquele período, pode ser um pontual ali que teve uma quebra de safra, que realmente teve algum imprevisto ali. Se eu pego o biênio, eu já começo a ter uma noção ali, em 2 anos, o que está acontecendo, eu já começo a poder a tomar decisão. Bom, quando a gente fala de custo de produção, né, a metodologia hoje consolidada que a Labor trabalha é o COI-COT-CT, como eu falei com vocês, né? Então, o que seria o COI, né? A gente acaba vendo isso na disciplina também, né? Mas de forma que eu vou trazer para vocês aqui, também para a gente, né, relembrar um pouco dos conceitos, né? O COI, custo operacional efetivo, né? O que entra dentro do COI, né? Que é o nível mais básico que a gente tem de custo. Entra despesas com mão de obra, né? Tudo aquilo que foi pago para funcionário fixo, funcionário contratado, diarista, né? Aquele funcionário esporádico, safrista, tudo que foi pago, que foi desembolsado de fato para mão de obra, né? Tratorista, tudo entra, né? Administração, tudo entra. Fertilizantes, né? Calcário, adubo, seja lá qual adubo que for, mineral, organomineral, composto orgânico, tudo entra porque foi pago, né? De fato. Combustível, né? Gasolina, diesel, tudo que foi utilizado para trator, para deslocamento, tudo que foi pago de fato. Taxas, impostos, né? E outros recursos. Então, basicamente, entre o quê? Insumo e serviço, que foi pago de fato, que houve desembolso pelo produtor, ele foi lá e pagou, que seja parcela ou que seja pago diretamente. Entra no COI. Só que, além do COI, né? E muitas vezes o produtor só olha o COI, né? Só olha o que ele desembolsou, só olha o fluxo de caixa lá, né? Só que, quando a gente vai pensar, a gente ainda tem dentro da propriedade os custos fixos, que a gente não pode esquecer deles, né? Porque muitas vezes é o que está travando. E aí a gente vai trabalhar com a depreciação, por exemplo, que a gente pega, né, todo o estoque de capital que a gente tem em maquinário, benfeitoria, lavoura, e aí a gente precisa de ter uma renovação disso. Então, a gente trabalha com a depreciação justamente em cima disso, que a gente precisa de um valor ao longo dos anos que eu preciso de reter, né, em teoria, para poder comprar um novo depois que ele vencer a vida útil dele. Então, a gente precisa trabalhar com a depreciação também, que é o segundo nível que a gente vai, que é o COT. E o COT, né, soma-se ao COI a depreciação, que eu acabei de falar com vocês, e soma-se ainda a mão de obra familiar, ou prolabore, né, ou remuneração da mão de obra, que nada mais é do que o valor, né, da mão de obra do produtor, do proprietário ou do filho que está trabalhando ali e não recebe um salário, que de fato está atuando na propriedade. Então, por exemplo, na minha propriedade, lá em casa, quem atua basicamente é meu pai, às vezes a minha mãe, e a mão de obra familiar, né, a forma como eu calculo, né, é basicamente eu pegar o apontamento de horas que ele fez ali e baseado no que ele receberia se ele estivesse fazendo essa mesma atividade operacional em outra fazenda, né, ou seja, eu pego o valor da diária, né, que está em torno de R$ 70 na região, multiplico e esse é o valor de mão de obra familiar que eu utilizo. Você pega uma grande fazenda, uma propriedade que o produtor vai lá e faz um trabalho gerencial, contábil, esse prolabore provavelmente vai ser diferente, vai ser um salário, não é uma retirada, mas é um valor pela hora que ele está trabalhando ali. Então, a gente tem que colocar isso também. Ainda mais se a gente pega uma agricultura familiar, que o produtor não olha isso, se ele não olhar, o custo fica muito baixo mesmo, mas está errado, né? Porque ele não vai entrar no COI, porque ele não pagou para ele mesmo, ele não vai considerar isso no COT, não considerar a mão de obra familiar dele. Então, vai ser gasto basicamente de insumo. É o caso lá de casa, se eu fizesse isso, seria uma ou outra mão de obra na safra e o insumo, porque a maior parte das atividades meu pai quem faz. Então, eu preciso contabilizar isso e vai no COT. E, por fim, né, a gente adiciona ao COT, né, no último nível, que é o custo total, que é o CT, o custo de oportunidade do capital investido. Porque, vamos pensar, né, eu tenho, né, um capital imobilizado dentro da minha propriedade de estrutura, né, de benfeitoria, de maquinário, né, e de lavoura, e esse valor está empatado lá. Ele está fixo lá, eu não estou mexendo com ele, porque eu investi e ele está lá na propriedade. Então, ele precisa me dar um retorno, porque se ele não me der um retorno econômico, é mais vantagem eu não ter aquela propriedade,
não ter aquele capital imobilizado e investir em outra coisa, né? E atualmente a gente tem utilizado uma taxa aí de 6% no mercado. Certo? Relembrado, entendido aqui qual é código CT? Nós vamos para frente. Vocês não estão falando é nada, nossa senhora. Vamos lá. Vamos entrar um pouquinho aqui, né, dentro do custo. Depreciação, como eu comentei com vocês, ela é tida como uma reserva monetária destinada a gerar fundos necessários para a substituição dos bens de produção no final da sua vida útil. Aquilo que eu comentei com vocês, é uma reserva monetária, um dinheiro que tem que ser reservado ao longo da vida útil para quando esse maquinário, essa benfeitoria, essa lavoura terminar a vida útil dela, ou seja, ela perdeu eficiência, isso já é tabelado, estipulado, né, na prática aí, a gente comprar um novo, para a gente manter a eficiência, né? A gente vai numa propriedade e ela está toda sucateada, porque o produtor não está levando em consideração essa depreciação, a lavoura não está pagando a depreciação, e aí vai ficando, né? Trator caindo um pedaço, estrutura lá toda defasada, sem telhado, e aí você vai perdendo eficiência nisso. Então, como que você vai ser competitivo? Como que você vai ter um retorno econômico se você não tem esses itens minimamente em condições? A gente vê isso muito na prática. A gente vai, muita reclamação nas fazendas, é isso, eu poderia estar rendendo 2 vezes mais aqui se o trator tivesse melhor, tivesse sendo feito manutenção preventiva, esse tipo de coisa. E às vezes o produtor negligencia isso e vai perdendo eficiência em termos tanto financeiros quanto operacionais, né? E aí o cálculo da depreciação é o valor do bem novo menos o valor de sucata dele. Esse valor de sucata ele é bem subjetivo. Vai variar muito do grau de conservação, do ano, de vários fatores. Por isso, dentro da metodologia da lavoura, a gente desconsidera o valor de sucata, considera ele como zero e a gente trabalha só com o valor de novo do bem mesmo. Dividido pela vida útil dele, né? A gente pega tratores, vai ser de 10 a 15 anos, a gente pega benfeitorias, né? Casa 7, 50 anos, outras benfeitorias 40 anos, e aí a gente tem tabelas que vão definir isso para a gente trabalhar. Correto? Mão de obra familiar, como eu falei com vocês, né? O prolabore ou mão de obra familiar, ele se refere à remuneração que o sócio proprietário, né, que é o proprietário da fazenda, recebe por seu trabalho na empresa. Essa é uma remuneração facultativa e distinta da distribuição de lucros ou dividendos da empresa. Tem nada a ver com o lucro que sobra lá no final. São coisas totalmente distintas. Esse prolabore ele faz parte do custo de produção, né? Ele tem que ser contabilizado e não é igual à retirada ou igual à divisão de lucros que o produtor faz no final do ano, do biênio, seja, né? Ele é calculado a partir do valor recebido pelo proprietário, caso ele desempenhasse a mesma atividade em outra propriedade. Ou seja, não é que tem um valor padrão para isso, não. Como eu comentei com vocês, meu pai, que faz atividade basicamente braçal lá na propriedade, o valor de mão de obra familiar dele é competente a isso. Um produtor que vai lá só para tomar decisão, que vai na fazenda, só para gerenciar, é outro valor, né? Na verdade, são outros valores. Você vai lá você vai lá, gerencia durante a semana, é outro valor, é um valor de gerente. Se ele vai lá e só toma decisão mesmo, ó, isso aqui compra, isso aqui não compra, isso aqui faz, isso aqui não faz, é outro valor. E aí você vai balizar pelo que está ocorrendo no mercado, na região ali, certo? O outro componente, né, o custo de oportunidade, né, que são os juros sobre o capital empatado na atividade, ou seja, a remuneração do capital que está empatado sobre a terra. Não existe juros, a gente não calcula juros de capital sobre a terra, até porque, em tese, a terra está apreciando e não depreciando. Então, a gente trabalha com juros em cima de maquinário, como eu coloquei para vocês aqui, sobre maquinários, né? Trator, secador, lavador, moto, carro, tudo que é utilizado na fazenda. Benfeitoria, né? Refeitório, galpão, pista, terreiro, tudo que for como benfeitoria para o café. E as lavouras também, né? A gente tem que lembrar que existe um investimento considerável em lavouras, esse capital está empatado lá, e as lavouras têm uma vida útil, né? A metodologia aqui a gente considera 10 anos de vida útil, exceto se a gente fizer algum tipo de intervenção mais drástica, aí a gente tem
a gente recalcula isso, mas de qualquer forma, para a lavoura a gente tem 10 anos. Então, a gente tem que calcular tanto depreciação, como eu tinha colocado para vocês aqui, depreciação tanto para maquinário, quanto para benfeitoria e para a lavoura também. Lavoura deprecia e lavoura tem custo de oportunidade também. Diferentemente da terra, que a gente não trabalha em depreciação nem em custo de oportunidade. O custo de oportunidade é sobre tudo que está em cima da terra. Então, o custo de oportunidade é o valor do bem novo, menos o valor de sucata, que a gente continua considerando zero, dividido por 2, né, a gente pega um valor médio, então, vezes a taxa de 6% que a gente utiliza. Outro ponto que eu queria trazer para vocês, antes de eu passar para vocês alguns dados para a gente discutir, é em relação ao IGPDI, que às vezes a gente vê, eu mesmo fazia isso antes da minha propriedade, eu comparava ali custos sem fazer uma correção, né, pelo IGPDI, pela inflação. E aí fica difícil a gente trabalhar isso, principalmente quando a gente está trabalhando com um horizonte maior, né, porque vamos dizer, né, o custo, vamos colocar aí de 15 mil hoje, não é o mesmo custo de 15 mil há 3, 4 anos atrás, porque a gente tem o efeito da inflação nos nossos preços, né? Então, a gente precisa fazer uma correção. Então, quando eu vou trazer dados para vocês aqui de biênio, que eu estou falando que está corrigido pelo IGPDI, é porque os dados, né, foram trazidos para a base de hoje. Quanto que a nossa moeda hoje está valendo hoje, né, a gente transpõe isso para o valor de antes. Aí a gente consegue comparar na mesma base. Além disso, corrigido pelo IGPDI, ele é uma forma também de eu conseguir planejar o futuro, né? Porque se é o que está, eu pego um custo lá da safra passada e corrijo pelo IGPDI de hoje, ele serve de base para eu falar como que vai estar, como que eu vou planejar o meu custo para a safra, né, que vem. Então, o IGPDI, né, que é o Índice Geral de Preços, demanda interna, ou seja, trabalha com todos os produtos e serviços dentro do país, não considera exportação, ele refere-se à média das atividades brasileiras calculado pelo índice de preços do atacado, que é o IPA, o índice de preços do consumidor, da consultora aqui, mas é consumidor, gente, desculpa, o IPC, e o Índice Nacional de Custo de Construção, o INCC. Então, vocês podem observar aí que está, né, balizado pelos principais insumos de consumo das pessoas e também pelo custo da construção, que é outro fator que interfere muito, inclusive, na nossa atuação, que é o agro, né? Então, a gente tem um efeito muito grande, a gente vê aí nos últimos anos, né, vamos dizer assim, nos últimos meses de pandemia, e o tanto que subiu esses insumos, né? Tanto os nossos fertilizantes, quanto a parte da construção, né? Ferro, aço, cimento, tudo subiu demais. Então, isso interferiu muito no IGPDI. Quando a gente avalia o IGPDI, ele, nos últimos meses, nos últimos anos, aí, ele teve um incremento absurdo. E a gente observa isso, né, na inflação, nos preços que a gente está vendo aí, quando a gente vai no supermercado e as coisas, né, vamos dizer, 60%, 70%, 80% mais caro, né? Quase que dobraram de preço. Então, a gente observa isso na prática e quando a gente vai avaliar custo de produção, indicador, a gente precisa fazer essa correção também, certo? Então, vamos entrar no custo de produção, né? Aí tem um outro ponto que eu queria trazer para vocês, que é, quando a gente vai discutir um banco de dados, vai levar para o produtor, a gente acaba fazendo uma estratificação. Por quê? A gente precisa comparar isso com outros produtores, né? Porque, vamos pensar assim, eu tenho um banco de dados, tem gente com margem líquida, que eu vou explicar para vocês mais para frente, né? Mas é basicamente o dinheiro que está sobrando no bolso do produtor, né? Quando a gente pega as receitas menos aquele custo operacional total lá, né? Que está englobando o COE, as despesas operacionais, né? E a mão de obra familiar e a depreciação, mão de obra familiar, quando a gente retira a receita desse COT, a gente tem a margem líquida. E é com base na margem líquida que a gente estratifica as propriedades que estão ganhando dinheiro e as propriedades que não estão ganhando dinheiro. Porque no final das contas, como eu já comentei com vocês, se a lavoura está bonita, se está sadia, isso aí, beleza, isso é importante e tal. Mas o que realmente interessa para a gente, interessa para o produtor, é se ele está ou não ganhando dinheiro com a atividade. Se ela de fato está dando dinheiro para ele. Então, a gente trabalha com essa margem líquida. E aí a gente faz uma estratificação dessa margem líquida para classificar as fazendas que a gente trabalha em inferior, intermediário e superior. Superior, maior margem líquida, as que estão ganhando mais dinheiro.
inferior, menor margem líquida, que estão ganhando menos dinheiro, certo? Então, é o que a gente fala, é preciso, para crescer, a gente precisa aprender com os melhores. Então, não é para falar assim, eu estou ruim, nossa, o outro está muito bom, e agora o que eu faço? Está tudo perdido. Não. A gente pega e baliza naqueles que estão ganhando mais dinheiro. Porque, vamos dizer, né, a gente vê aí, existe uma frase, né, o sucesso deixa rastros. E isso é fato. Se a gente pega o padrão das fazendas superiores, a gente observa que elas são mais eficientes em diversos fatores, né? Vamos dizer, né, tem um estande de plantas maior, consegue ser mais eficiente, tem maior produtividade. Não está escrito em pedra, mas a gente observa esses padrões. Se isso está acontecendo para essas superiores e elas estão ganhando mais dinheiro, a gente tem que copiar isso, a gente tem que pegar essas informações e trabalhar dentro da nossa propriedade para se tornar uma fazenda superior também. Então, essa estratificação não é para dizer que você está ruim, que você está... Né? É justamente para a gente balizar e aprender com o outro e poder sair desse patamar. Se a gente está num patamar inferior, a gente vai para um intermediário e quer chegar no superior, certo? Então, como que a gente faz? A gente pega as 25 inferiores, em margem líquida por hectare, né? 50% vai ficar, da nossa amostra, né, fica como intermediária, e os outros 25% são superiores. Então, da nossa amostra, vamos supor, de 100 fazendas, as 25 com maior margem líquida são superiores, as 25% com menor margem líquida são inferiores, e os 50% no meio ali são as intermediárias que a gente considera. E aí eu vou trazer agora alguns dados do Conilon para vocês, que vai estar estratificado dessa forma, inferior, intermediário e superior. E aí vocês vão poder perceber alguns padrões. Tá ok? Alguma dúvida? Olá, Maciel. Tenha uma dúvida do tópico anterior. Como fazer na prática a correção do IGP-DI? Se você puder esclarecer. Deixa eu só voltar aqui. Então, na prática, o que acontece? Esse GPDI ele é já calculado, né, pelo FGV ou então pelo Sinuscom. Você pode entrar lá, depois eu mando para vocês o link que vocês podem acessar. Você entra nessas tabelas, nesses cálculos que já são feitos, né, com base no IPA, no IPC, no INCC, ele já te dá um valor lá de GPDI. E aí, o que a gente faz na prática? Né? A gente pega esse valor de GPDI, né, de um mês qualquer, sei lá, março de 2018, e aí a gente tem o IGPDI também de março de 2021. E aí eu quero trazer todos os meus dados para março de 2021. Então, eu vou fazer uma relação entre o valor que estava em março de 2018 com o valor que está em março de 2021, gera um índice, gera uma relação de um ponto alguma coisa, e faço a multiplicação daquele valor lá por essa relação. Então, vamos supor que deu a relação, quando eu divido um pelo outro, deu 1,5. Eu pego aquele valor lá de 2018, valor nominal, por exemplo, 6 mil de gasto com adubação, né? E aí eu multiplico por 1,5, que é essa relação, e vai cair aí para, não vou saber a conta de cabeça, mas que seja 7 e poucos, 7.500 de correção. Então, o valor de adubação que estava 6 mil em março de 2018, hoje, trazido para o valor de hoje, está 7.500, por exemplo. Então, a correção é feita dessa forma. E aí, é importante a gente ter esses custos por mês para a gente conseguir fazer essa correção. Não posso pegar uma média geral lá do ano e fazer a correção com uma média geral do índice, não. Por isso que no levantamento de dados que a gente faz, a gente precisa ter essa estratificação no mínimo por mês lá, porque aí cada mês, cada valor de cada mês vai ser corrigido pelo esse GPDI para a gente trazer para essa base. Tá certo? Eu até não trouxe o cálculo para vocês aqui, mas ele é basicamente feito dessa forma. Então, depois vocês podem entrar lá, vocês vão ver os valores de GPDI lá. E ele é baseado na inflação, na correção da inflação, basicamente. Então, se a gente tinha lá em março um GPDI de 2018, né? Sei lá, vamos colocar aí 600, 700 reais. Hoje, para vocês terem ideia, está 1.100, está nessa faixa. Então, meio que quase que dobrou. É por isso que a gente observa no mercado que os preços dos insumos, né, do que a gente vai comprar, seja no mercado, seja dos insumos, quase que dobrou. Ou dobrou, até mais que dobrou. Né? Se a gente pega um preço de ureia hoje, né,
Antes a gente estava trabalhando lá com, sei lá, até R$90, R$100 o saco de ureia, 45, hoje está 230, 250 e não está achando. Então, assim, a gente observa que essa correção do GPDI ela faz justamente isso. A gente tinha um índice lá, né, alguns anos atrás de 600, 700, estava ficando naquela margem, e agora, nessa pandemia, teve esse salto para 1.000, 1.000 e pouco, subiu muito, tá certo? Deu para entender um pouquinho aí? Qualquer coisa no final a gente faz uma conta, alguma coisa assim. Deu para entender um pouquinho do GPDI? Pode abrir o microfone, Thaís. Oi, Marcelo, bom dia, tudo bem? Joia, bom dia. Eu sou gerente de uma unidade aqui da do Araguaia. E aí, essa era a minha dúvida, mas ótimo. Obrigada, esclareceu sim, viu? Ótimo, beleza. Depois vocês pesquisam lá, né? Tem várias entidades que trabalham com isso, mas o FGV trabalha. E nós, na Labora, a gente trabalha com Sinduscom Paraná, PR. Depois eu passo para vocês. Aí, se vocês acessam a tabela lá, vocês conseguem baixar a tabela e ela tem um histórico gigante, né? Desde que foi lançado. Então, vocês conseguem ter todas essas relações, aí vocês pegam os preços de hoje e fazem essas relações e fazem essa correção. Ok? Obrigada. 10 minutinhos eu começo, porque senão... Beleza? Vamos seguir, então. Esse GPDI, ele é interessante porque, assim, a maioria, o pessoal não trabalha, não conhece, não faz esse ajuste. E é um ajuste muito importante quando a gente quer comparar safras, biênios, né? A gente precisa trazer para a base de hoje. Bom, trazer para vocês aqui, então, isso aqui são dados lá do Espírito Santo que eu estou trabalhando com café conilon, tá certo? Foi uma amostra aí, se eu não me engano, de 12 fazendas, uma amostra até pequena, a gente está incorporando mais fazendas nessa amostra para dar uma atualizada nos resultados. Safra 2021, mas de qualquer forma já trouxe para a gente um cenário lá da cafeicultura, né? Cafeicultura do conilon lá basicamente irrigada, muita operação mecanizada, mas a gente tem perfil de propriedade dentro dessa amostra aí bem diferente, né? Desde propriedades mais familiares até pivô central e tudo mais. Então, não preocupem aí que isso interfere tanto, porque a gente tem gente, produtor, né, de 120, 200 hectares com sistema totalmente mecanizado ganhando dinheiro, e produtor nesse mesmo estilo não ganhando dinheiro, assim como a gente tem produtor familiar ganhando dinheiro, né, com sistema mais manual, pequenas propriedades de 30, 20, 10 hectares, ganhando dinheiro também, e produtores nessa mesma condição também não ganhando dinheiro. Então, tamanho, nível tecnológico não necessariamente vai definir se você ganha ou não dinheiro. Como você faz isso? Se você faz isso de forma eficiente, é que vai definir. Tá certo? Às vezes a gente apresentou esses dados lá para os produtores e muitas vezes já iam direto, né? Ah, não, mas eu sou grande produtor, então o pequeno que está ganhando dinheiro, e eu não. Ou o pequeno produtor falava o contrário. Ah, não, é o grande que está ganhando dinheiro e eu não. Então, o produtor tem essa... Nós, né, em geral, temos essa mania de sempre achar que o outro é que está ganhando dinheiro, né? Sempre é o sistema do outro que funciona mais que o meu. Mas não necessariamente. Se eu trabalho de forma eficiente, o meu sistema dá dinheiro sim. Mas vamos lá. Custo de produção, né, em reais por hectare, né, então padronizado por hectare para a gente poder comparar, das inferiores, intermediárias e superiores. Então, a gente pode, aí vem, né, COI, deixa eu pegar um apontador aqui, COI, COT, CT, né, lembrando, COI, despesas diretas, COT, despesas diretas mais depreciação, mais mão de obra familiar, desculpa, e por fim o CT, que adiciona o COT, mais o custo de oportunidade da atividade, correto? E aí, se a gente for observar, né, o COI para as 3 estratificações, ele é bem semelhante. Vocês podem notar que 11, 12 mil não foge muito disso. O COT, mesma coisa, né, 19, 19, 17. 22, 22 e 20 aqui de CT. Quando a gente estratifica por hectare, então, a gente observa um padrão que não tem muita diferenciação. Se a fazenda é inferior ou superior, ela está com custo por hectare bem semelhante. E aí, nos faz pensar, então, será que está igual se a margem líquida é diferente para as duas, bem diferente? O que está acontecendo? E aí é onde a gente tem que avaliar isso aqui, que é o que vai, de fato, diferir quando a gente pega esse mesmo custo de produção e divide pela saca, ou seja, quando a gente pega pela diferenciação
pelo rendimento da atividade, né, pela produtividade. Então, quando a gente pega a estratificação, as inferiores produziram, em média, aí, 45 sacos por hectare, as intermediárias, 57, e as superiores, 75 de média. Então, as superiores, com custo por hectare muito semelhante às inferiores, conseguem entregar muito mais café por área, ou seja, elas são muito, né, são mais eficientes em termos produtivos. E aí, o que acontece? Quando a gente avalia o custo por saca das superiores, ele vai lá para baixo. Por quê? Eu tive uma produtividade bem superior. Então, a gente pega aqui, né, 166 de custo operacional, 270 por saca de custo total. Quando a gente vem para as inferiores aqui, esse custo vai para 265 e quase R$500. Tudo bem, né? Nesse ano aí, os produtores estavam recebendo aí, quem não fez trava estava recebendo R$700, então até então estava tudo bem, mas quem vendeu aí, isso para Conilon, né, gente? Vendeu aí em torno de 400, 500 até 600, ficou muito apertado aqui nas inferiores, né? Lembrando que isso é média, teve gente aqui que vendeu, que teve um custo bem superior, e aí a margem fica negativa mesmo, não tem como fugir. Tá certo? Então, a gente, além de avaliar esses custos por hectare, é importante a gente trazer aqui para a eficiência produtiva, porque aí a gente começa a ver onde é que as superiores conseguem ter margem líquida, as maiores margens líquidas, porque, de fato, elas estão sendo mais eficientes na hora de produzir. Tá ok? E aí, quando a gente pega a margem, é onde a gente observa. De fato, o que acontece, né? Margem bruta, margem líquida e lucro. Que a margem bruta, né, que é essa aqui, eu pego a minha receita, né, a minha renda bruta e tiro o COI, né? Tiro o COI da minha renda bruta, na verdade. Então, renda menos o COI, menos os desembolsos operacionais, eu tenho margem bruta, que é muitas vezes a conta que o produtor faz. Ele faz a receita menos o desembolso. E aí, depois a gente vem para a margem líquida, que é essa segunda aqui, que é receita menos o custo operacional total, o COT. Aí já está pegando mão de obra familiar e depreciação, é o que sobra. E essa margem líquida é o que a gente trabalha nessa certificação. E, por fim, o lucro de fato, né, que aí a gente está falando em termos econômicos mesmo, que é quando a gente pega a nossa receita menos o custo total, que a gente está considerando, inclusive, o custo de oportunidade da atividade, e aí a gente tem o lucro de fato. E aí, se a gente observar por hectare, as inferiores tiveram, tudo bem, né, uma margem bruta positiva, mas tiveram uma margem líquida muito estreita, muito pequena. Não está ruim? Depende. Isso aqui são dados de uma safra apenas, né? A gente precisa avaliar biênio. Isso aqui a gente precisa ter um horizonte maior para poder dizer, mas de qualquer forma já é um indicativo. Olha, nessa safra aqui a coisa ficou apertada. E aí, quando a gente vai avaliar o lucro, aí de fato a gente confirma que realmente teve prejuízo em termos econômicos aqui nessas inferiores. Quando a gente pega as superiores, o cenário se inverte drasticamente, né? A gente tem quase 23 mil de margem bruta, quase 18 mil de margem líquida por hectare, então um resultado muito bom. E, por fim, a gente tem um lucro, de fato, de 15 mil. Pode assustar um pouco, talvez, esse valor, né? Para cada hectare eu estou tendo um lucro de 15 mil, mas, de fato, a gente observa isso também no Café Arábica, né? Dos dados que a Central da Labo Rural trabalha, a gente também observa propriedades bem eficientes, superiores, obtendo aí no Arábica margem, né, lucro de 15 mil também. E lá no Conilon a gente está observando esses números também, certo? Alguma dúvida em relação a esses gráficos aqui? Às vezes fica um pouco confuso a primeira vez que a gente está vendo. Por enquanto, o pessoal está quieto, ô Maciel. Tá bom. Vamos lá. Análise e distribuição dos custos. Beleza. Então, a gente viu aqui, a gente olhou os custos, a gente tem uma ideia aí de que o COI está girando em torno de 12 mil, 13 mil no máximo, que o COT está girando em torno de 19 mil e o CT está girando em torno de 20, 22 mil aí. Mas beleza, dentro do meu COI, né, que o meu COI está 11, 12 mil. Dentro do meu COI, o que está impactando mais o meu custo? Então, a gente precisa destrinchar o custo para, de fato, discutir com o produtor. E essa discussão, quando a gente destrincha por atividade, é muito interessante quando você vai conversar com o produtor, porque é o dia a dia dele.
Se a gente mostra, olha, sua adubação está tanto e está impactando tanto, ele automaticamente vai falar, realmente, esse ano eu gastei mais com adubo, esse ano eu senti que pesou mais, ou então na colheita, olha, de fato eu tive que gastar, paguei muito caro no saco para colher, impactou. E aí quando a gente traz esse dado e mostra para ele em números, mostra isso em porcentagem, né, eu particularmente acho muito bacana quando tem essa conversa com o produtor que de fato a gente entende, né? O que a gente compilou de dado aqui, toda a gestão, toda a inteligência de dados por trás, conversando diretamente com a prática, com o que acontece com o produtor. Eu, particularmente, gosto muito dessa conversa quando tem essa interação. Só para trazer para vocês, continua aquela mesma amostra lá, tá certo? Do Conilon, da safra 2021, e eu trouxe para vocês aqui, ó, participação percentual por atividade no COI. Então, vocês podem notar aqui, ó, que para essa safra, para essas amostras, a adubação via solo e via folha, ela ficou com 27% do COI, ela impacta 27%. A colheita vem em segundo lugar, com 16%. A gente separa, né, colheita e pós-colheita. A colheita vai até colocar o café lá na estrutura de secagem, a partir daí a gente já considera pós-colheita e comercialização, né? E a pós-colheita e comercialização aqui, 11%. Depois, controle de praga e doença, 9%, né? Eles fazem muito fungicida lá, principalmente para cochonilha, tem ferrugem também, né? Então, eles fazem bastante aplicação. A administração aqui, ó, veio como um ponto importante. A administração, né, no arábica a gente percebe isso, às vezes o produtor negligencia muito e tem um impacto importante, né? Vai entrar, né, em administração ali, gasto de combustível para rodar a fazenda, que não foi específico para uma atividade, deslocamento do produtor, energia elétrica da sede, né, tirando ali do secador, tirando da irrigação, impostos, taxas, tudo entra em administração, o próprio administrador da fazenda, despesa no escritório, material de escritório, internet, telefone, luz, água para o escritório, para a sede, tudo entra aqui. Então, isso tem um impacto, tem um peso. Então, a gente precisa compilar isso também. E depois a gente vem, né, condição da lavoura com 8% aqui, que são as podas, as desbrotas, né, eles lá fazem bastante desbrota também, a condição da poda, né, vai junto com a colheita, mas aí a gente estratifica aqui. Depois a gente vem irrigação, impactando 8%, a maioria das fazendas lá é irrigada que a gente trabalhou, e aí quando a gente trabalha aqui em Minas, né, a gente não vai encontrar muito isso aqui nas matas, vai encontrar um pouco mais no sul de Minas, e aí a gente fecha bastante isso aí lá no Cerrado, com lavouras com propriedades com irrigação. Arrendamento impactou um pouco aqui também, planta daninha acabou impactando um pouco menos, é um padrão que a gente tem percebido lá também, um gasto um pouco menor com planta daninha para eles lá, porque o Conilon, né, acaba fechando um pouco lá a rua, eles têm pouco gasto, usam bastante, acabam usando mais herbicida mesmo, acaba barateando, mas quando a gente pega no arábica, a gente tem uma inversão um pouco, planta daninha acaba subindo bastante nessa relação aí, quando a gente pega no arábica, tá certo? Ele vem subindo ali para casa dos 9%, 8% também, certo? Então, a gente estratifica por atividade para o produtor, então ele consegue enxergar o tanto que a atividade está impactando. Então, se a gente pega aqui, uma relação interessante que a gente chega, é isso aqui, se a gente pega 4 atividades apenas, né, que é adubação via solo, colheita, pós-colheita e controle de praga e doença, representa 63% do COI. Ou seja, se for para eu gastar tempo, né, se eu for colocar energia para reduzir ou para equilibrar um custo, vai ser prioritariamente nesses aqui, porque eles são que mais impactam. Eu não vou ficar gastando tempo, né? Eu falo assim, chegou numa propriedade, vai atuar com o produtor, você não vai lá no arrendamento, ou nesse caso aqui na planta daninha, de início, você vai trabalhar esses aqui, ó, porque eles representam 60% do COI, vão impactar muito e são, de fato, os que mais estão impactando. Então, a gente trabalha primeiro nesse aqui. Equilibrei esses, aí eu vou fazer uns ajustes finos nos outros, entendeu? É um padrão que a gente tem que ter quando vai trabalhar com o produtor. Até para você não ficar lá, a gente chegar com o produtor para um plano de ação e falar, ó, a gente tem que trabalhar tudo isso aqui nessa propriedade, todos os elementos, as atividades. O produtor vai ficar doido e vai te mandar embora. Então, a gente tem que ser assertivo nesse ponto. Então, um plano, ó, primeiro a gente vai atuar nisso, depois nisso, depois nisso. Tá certo? E, além disso, a gente estratifica em mais um nível.
Ah, não, só um minuto antes. Aí, quando a gente pega, né, os valores, né, custo por atividade lá daquela amostra para as lavouras de Conilon, né, a gente pega aqui 3.600 por hectare, né, com adubação via solo e folha. Isso aqui fica em quase R$60 por saca. Depois vem a colheita com 2.000, pós-colheita com 1.400. Esses valores aqui são bem semelhantes com a arábica que a gente tem aí do último biênio 18-20, tá certo? Com exceção aqui da adubação, que fica um pouco mais cara para a arábica, tem ficado em torno de 4, 5 mil, e agora vai ficar mais, né, com essas correções da inflação aí do GPDI, que tá, a gente observa, né, que está bem mais caro. Bom, a administração impactando aí quase 1.200 por hectare, então, e aí a gente chega no final ali, né, 13 mil de média, né, daquelas inferior, superior e intermediária, que já é média de todas, 13 mil de média do COI, 218 por saca, né, do COI. E aí, o que eu ia comentar com vocês é o seguinte, a gente estratifica isso ainda por elemento, né, percentual por elemento. Então, a gente tem, por exemplo, adubação via solo, colheita. Só que dentro disso a gente tem mão de obra, tem fertilizante, dentro de controle de praga e doença a gente tem fungicida, inseticida, dentro de controle de pandemia a gente tem mão de obra, tem combustível, tem herbicida. E aí quando a gente pega por elemento, também é uma análise interessante para o produtor. Nesse caso aqui, a gente observa isso também no arábica, né? Mão de obra e fertilizante disparado, vai lá no topo. E a gente sabe disso na prática também, né? Quando a gente conversa ou sendo produtor, né? A gente percebe aí 28% de mão de obra impactando no COI, né? Mão de obra para todas as atividades. 23% fertilizante mineral, costuma, né, ficar um pouco pau a pau aí, dar uma invertida, ou fertilizante ou mão de obra. Depois vem inseticida e fungicida, aluguel de máquina e equipamento, energia elétrica, né? Ainda mais aí no último mês, as visitas que eu tenho feito nas propriedades, o produtor tem reclamado muito, né, da energia muito cara, bandeira vermelha, aquela coisa toda. Isso impacta muito também por causa que eles trabalham com irrigação. A energia de irrigação impacta demais, né? Bom, e aí, quando a gente pega, mesmo esquema. Se a gente pegar aqui, ó, essas 4 principais atividades, mão de obra, fertilizante mineral, inseticida e fungicida, aluguel de máquina e equipamento, 66% do COI. Então, é nessas aqui que a gente tem que trabalhar. Eficiência da mão de obra, conseguir preço mais competitivo em fertilizante mineral, trabalhar bem essas recomendações de inseticida e fungicida, trabalhar preventivo para tentar reduzir a quantidade de aplicação, né? Aquela coisa toda aí que já entra, né? O trabalho agronômico também, de fato, baseado, né, nos nossos indicadores econômicos, a gente traça o que a gente vai fazer em termos agronômicos, né? Aluguel de máquina e equipamento aqui também, certo? E aí, quando eu venho com a tabela para vocês, a gente tem isso aqui, ó, 3.700, quase 4 mil de mão de obra, fertilizante mineral em termos de 3 mil, e a gente agora, né, nessa próxima safra, e mesmo no arábica, a gente observa que isso aqui está bem maior, né, isso vai ir para casa dos 5, 6, 7 mil de fertilizante, né, porque subiu bastante. Inseticida e fungicida 1.200, né, na casa aí, aluguel de máquinas 860. E aí a gente tem, né, continuando aqui o COI, 13.200 de média e 218 por saco. Certo? Pessoal, deu para pegar aí? Quer que volte em algum ponto? Por enquanto tá tranquilo, Maciel. Beleza. Ótimo. Então vamos seguir. Eu trouxe do Conilon, pessoal, a experiência que eu estou tendo mais ultimamente, mas o arábica, como eu comentei durante a apresentação aí, tem bastante coisa que é muito parecido, né? Então, mas fiquem à vontade para perguntar. Oi, Maciel, eu de novo, né? Oi, vamos. Preciso te perguntar, não sei se você falou, mas foram quantas propriedades para gerar esses dados? Então, essa amostra aqui foi uma amostra parcial. Então, foram, do trabalho que a gente está fazendo lá no Espírito Santo, foram 12 fazendas apenas. Né? Mas como eu comentei, quando eu comparei, né, antes de trazer para vocês aqui, eu fiz uma comparação com a arábica e, assim, a estrutura é bem semelhante, salvo aquelas peculiaridades que eu já comentei com vocês. E a ideia, até o final do projeto, aí, a gente conseguir fechar umas 30 e poucas fazendas para essa amostra e ter um resultado mais consolidado ainda, né? Aí, de repente, a gente pode até combinar com o pessoal do Coftec aí e trazer novamente essa análise para vocês.
Isso, excelente. Outra coisa, benchmark de Conilon. Na verdade, assim, eu tenho alguma experiência, pouca, com Conilon, mas até onde eu sei tem pouca informação, pouco dado, né? O pessoal mexe muito com a arábica. Onde eu encontro? Excelente pergunta. De fato, né? Eu estou trabalhando lá no Conilon e vejo que, em relação à arábica, ainda falta muita coisa. É engraçado, né? Eles estão num nível tecnológico bem avançado, lavouras com parque tecnológico bem novo, uma cafeicultura bem mais empresarial, mas, de fato, a gente encontra pouco dado, pouco informação, né? A Nestlé lá nesse projeto é que está fazendo esse levantamento, né? Através da Labor Rural, a gente está tendo esse banco de dados, mas assim, a gente realmente tem pouca referência, né? Uhum. A Conab traz alguma coisa, mas também é outra metodologia de curso, então tem que ficar esperto. A gente pega, acho que, se eu não me engano, o CPEA traz alguma coisa para a gente também, mas de fato é difícil a gente conseguir esse benchmark, ele é complicado, às vezes você vai ter que buscar isso em alguns projetos específicos que já tenham esse benchmark, ou vai ter que trabalhar ali no seu benchmark, nos seus dados e tentar comparar com o que já encontra na literatura. Essa parte realmente ela é complicada, ela dificulta o nosso serviço, vamos dizer assim, né? Porque você tem seus dados, por exemplo, se eu estou com uma fazenda de Conilon, eu tenho meus dados, mas eu vou comparar com o quê? Tá bom, tá ruim, né? Então, às vezes, dificulta mesmo. Isso, verdade. Não, então é de grande importância esse trabalho que vocês estão realizando. Ótimo. Quando puder divulgar, para a gente vai ser excelente. Divulgar assim, né, em e-mails. Obrigada. Tá ótimo, não, tranquilo. Beleza. Tá bom. Interpretação de indicadores, né? Aí eu vou trazer para vocês são vários indicadores, a gente trabalha, né, com mais de 100 indicadores, eu trouxe só alguns aqui que a gente avaliou, mas só para discutir com vocês realmente a importância de avaliar os indicadores, né? Eu trouxe, por exemplo, para vocês aqui alguns indicadores de retorno econômico, né? Por exemplo, a taxa de giro do capital, que é a nossa renda bruta, né? Tudo que a gente recebe sobre o nosso estoque de capital. Ou seja, dá uma ideia realmente de giro da fazenda, né? De tudo que eu tenho imobilizado, quantos por cento realmente está girando ali em termos de receita, desculpa. Certo? E aí, certificado também, né? Inferiores, intermediários e superiores, né? E aí, quando a gente pega, né? A gente observa um padrão de aumento aqui dessa taxa de giro, ou seja, vamos dizer, né, que o risco da atividade reduz um pouco mais quando a gente tem uma taxa de giro do capital maior, né? Ou seja, a gente está girando mais dentro da propriedade, né? A gente tem aqui 33% e quando a gente pega nas superiores, 53%, ou seja, 50% ali do que está empatado na minha atividade está girando, ou seja, beleza. Quando a gente pega aqui, ó, a referência, né? Aí, de novo, né? A gente pega a referência do Arábica aqui, a gente agora com esse banco de dados, a gente espera, né, conseguir gerar esses benchmarks para o Conilon também, a gente tem aqui 50%. Então, se a gente pega as superiores, elas estão dentro dessa faixa aí, tá bacana. Aí, quando a gente pega as inferiores e as intermediárias, elas já preocupam um pouco mais, né? A gente tem um capital imobilizado bem alto em relação ao que está girando dentro da propriedade. E outro indicador que eu gosto muito, que ele é bem legal, é a lucratividade. O produtor também adora falar em lucratividade, né? E realmente ela te dá uma análise bem bacana, né? Quando a gente pega, né, ela é a margem líquida, né, sobre a nossa renda bruta, ou seja, de cada R$1 que eu recebo, quantos centavos de fato fica no meu bolso, né? Quando a gente pega as inferiores, é uma situação até triste, né? As inferiores, de cada R$1 que eu recebo, de cada R$1 de receita, 5 centavos é margem líquida, 5 centavos de fato é dinheiro que fica no meu bolso. O resto está em tudo para custo. Então, a margem de segurança dessa propriedade ela é muito baixa. E aí, outra análise que a gente faz é o seguinte: se o meu custo subir 5% ou se a minha receita cair 5%, lascou. Eu já fico no 0 a 0 ali. A minha margem de segurança, a minha margem de trabalho é muito pequena. E aí, quando a gente vai para o cenário das superiores, a coisa, né, inverte completamente. Tem 51% de lucratividade. Ou seja, de cada R$1 que eu recebo, 51 centavos ficam no meu bolso. Os outros 49 aqui é custo. Então, um cenário muito mais positivo, né? E aí, outra coisa, né? A gente faz aquela análise de novo. De fato, a gente tem
a margem uma margem bacana. Se o meu custo subir 50%, ou se a minha receita cair 50%, eu tenho essa margem para trabalhar, ainda estaria no 0 a 0 ali. Então, a margem das superiores para trabalhar é muito maior. Então, ela consegue fazer mais trava, ela consegue testar alguns produtos para tentar aumentar a eficiência. Ela tem essa margem para trabalhar, coisa que as inferiores não têm. É como se esse aqui fosse aquele carro trabalhando apertado, e esse aqui não, já tem uma margem, já tem uma folga para trabalhar, é mais tranquilo. Então, lembra lá quando eu falei no início da apresentação daquilo que o produtor controla e aquilo que ele não controla? Quando ele está numa situação de superior, quando ele está numa situação de custo equilibrado, ele tem muito mais margem para trabalhar aquela produtividade, para trabalhar aqueles custos dele, para trabalhar o preço também. Agora, quando ele está aqui, é aquele negócio, ele está fazendo ali, mas está apertado, ele não tem muita margem para trabalhar, não. Então, esses indicadores trazem isso. E a referência que a gente tem para a Arábica aqui, 30%, né? Então, as intermediárias já estão chegando aqui e as superiores já estão no cenário bem positivo. Agora, as inferiores estão complicadas, certo? Além disso, né, quando a gente traz a taxa de remuneração do capital, né, que a gente tem uma referência de 8% a 20%, com terra e sem terra, né, o mais claro aqui sem a terra e o mais escuro com terra, a gente observa também esse cenário, né? As inferiores aí 2% e a gente pega as superiores com 38%. E quando a gente pega a taxa de remuneração do capital com terra e sem terra, com terra, né? A gente pega nas inferiores 0%, e aí quando a gente vai, né, não está tendo, quando a gente pega as superiores, a gente vai na casa dos 26%, ou seja, tá bacana. Então, em cima do capital que eu tenho empatado lá, eu tenho um retorno, eu estou tendo um retorno bacana, certo? Bom, interpretação de indicadores, outro ponto que eu queria trazer para vocês aqui é um padrão que a gente tem, né, que a gente trabalha aqui assim, né? E isso é muito importante quando a gente vai conversar com o produtor, ter isso em mente, né? Isso aqui, aí agora, né, já é mais para a Arábica, tá? Então, mudem na mente aí de vocês que a gente está entrando um pouquinho na Arábica agora. Esse é um dos padrões que a gente trabalha, né, para o Arábica, inclusive para a gente medir, né, como que está a estrutura de custo da fazenda, né? A gente tem a receita, né, a renda bruta representando 100%, e aí quando a gente divide, a gente imagina que o nosso COI, ele represente até 60% da nossa receita e que a nossa margem bruta esteja na casa dos 40%, tá certo? E aí a nossa margem líquida que esteja ali na casa dos 30% e o nosso lucro na casa dos 20%. Essa é uma estrutura de equilíbrio de custos. Quando eu falei lá no início da apresentação que não necessariamente um custo baixo é bacana, ou que um custo alto é problema, é isso aqui que eu estou falando para vocês. Eu posso ter um custo alto, eu posso ter um custo baixo, mas ele precisa estar equilibrado em relação ao que eu estou recebendo, em relação à minha margem. A minha estrutura de custo, ela tem que estar equilibrada. Se ela tiver nesses padrões aqui que eu estou falando, né, de 40% de margem bruta, 30% de margem líquida e o lucro de 20%, a minha propriedade está com custo equilibrado, mesmo que meu custo por hectare seja muito alto, certo? Ou mesmo que meu custo por hectare seja baixo. Eu estou tendo uma estrutura bacana, eu estou tendo, porque o que interessa para a gente é retorno financeiro, correto? Então, o que interessa é isso aqui. Se a minha margem líquida está aqui na casa dos 30%, eu estou tendo margem para trabalhar, eu estou tendo um retorno bacana, eu consigo fazer investimento na minha propriedade, eu estou pagando a minha depreciação, estou pagando o Prolabore, certo? E se eu mantenho aqui 20% também de lucro, eu também eu tenho um empreendimento que ele é atrativo, que ele é rentável, que ele está ali acima daqueles 6% que a gente trabalha, ou seja, além dos 6%, ele está me dando uma margem de lucro bacana, tá certo? Isso aqui também é muito importante quando a gente vai discutir com o produtor, né? Saber, e aí você compila esses dados e consegue ter essa margem, ter essa estrutura de custo para mostrar para o produtor, olha, está desequilibrado por isso, porque não está dentro disso aqui que a gente observa, que é uma estrutura das superiores, que é uma estrutura para cafeicultura, né? Certo? Falando um pouquinho de evolução de indicadores para vocês, né?
Aí eu trouxe aqui, agora já é arábica, tá, pessoal? Eu trouxe aqui uns dados do Sebrae e do Educando. A evolução de indicadores, ela é importante também, né? Aí, até quando a gente não tem benchmark, né, que a gente estava conversando há pouco, às vezes o que vai restar para a gente é fazer essa análise aí de evolução, ver se a propriedade da gente está evoluindo ou não está evoluindo, porque se a gente tem base para poder dizer, né? Se eu faço uma evolução dos meus indicadores, eu vejo se a minha propriedade está melhorando ou se ela está piorando, certo? Então, por exemplo, né? Esses indicadores aqui de produtividade, né, um indicador técnico, né? Eu tenho esse compilado ao longo dos anos aqui e eu consigo observar que está tendo uma queda, né? Eu estava com 31, subi para 35, agora caiu para 19 e mantive 19. Então, aí é o caso de você pegar essa evolução e destrinchar lá. O que está acontecendo? Está com muita área em renovação? Está de fato caindo a produtividade? O que está acontecendo? A gente vai destrinchar para entender. E aí, quando a gente associa com o nosso custo, né, o CT por saca, a gente consegue observar, ó, à medida que foi caindo a nossa produtividade, o nosso custo por saca foi aumentando. Por quê? O que aconteceu nessa propriedade, provavelmente? O nosso custo, ou ele foi mantido, ou ele estava até aumentando. E aí, o que acontece? A minha eficiência está caindo. Eu saí do custo de 400. Isso aqui é corrigido, tá? Mais uma importância do IGPDI. É corrigido, né? Então, está na mesma base. Porque senão você poderia falar, mas antes o preço estava mais baixo mesmo. Mas não. De fato, isso aqui está corrigido para a mesma base. E aí, o que acontece? A gente começa a perceber uma perda de eficiência aqui. Então, é hora de, com base nessa evolução desses indicadores, a gente começa a olhar. E aí, a gente faz evolução de produtividade, como tem aqui, de custo por saca, de custo por hectare, daquela relação COI, COT, CT, que, se eu não me engano, inclusive é o próximo slide. É a mesma fazenda, tá, pessoal? A estrutura de custo dela, como que ficou? Né? Aí a gente tem 15, 16, ela estava com 78% de COI, 15% de CT e 7% de COT, desculpa, e 7% de CT. Aí aqui ela mudou a estrutura, foi para 82% de COI, o COI começou a impactar mais, depois aí ela caiu consequentemente, né? 13% COT, 5% CT, 17%, aí ela já começou, tá vendo? Que ali, como a gente trouxe, o custo fixo, né, vamos dizer assim, né, o COT, né, a parte aqui da depreciação e da mão de obra, ela começou a impactar mais em relação ao COI. Então, pode ter acontecido nessa fazenda aqui uma redução de insumos, né, de mão de obra, uma redução no COI. Em contrapartida, a gente teve esse aumento proporcional aqui do COT. Então, da depreciação. Então, a gente tem que entrar na fazenda e ver o que aconteceu. Ah, realmente foi reduzir o custo de insumo, de mão de obra, está aplicando menos adubo, por isso que está produzindo menos, por isso que está tendo um custo em relação à minha saca maior. Aí você entra dentro da fazenda e vai discutir. Com base de tudo isso que a gente já viu para trás na apresentação, você vai fazer aquele destrinchamento lá e vai entender o que aconteceu para levar para o produtor. Por isso que eu digo, olha, em teoria, o custo aqui diminuiu, né? A gente tem uma participação menor do COI aqui. Mas não necessariamente isso é interessante, porque quando a gente volta aqui, o custo aumentou por saca, certo? Por isso que é uma questão de equilíbrio entre isso aqui. E lembrando, né, naqueles valores lá que eu comentei com vocês, se a gente voltar aqui, ó, né, o COI ficando na casa aí dos 60%, quando a gente vem aqui, né, a gente tem aqui que está superior, né, 69, 76, quando a gente tem o nosso corte aqui também não está tão equilibrado. Então, a fazenda já está atendendo mais para o desequilíbrio do que para o equilíbrio. E lembrando que isso aqui são biênios, né? Então, já é uma análise mais consolidada. A gente está pegando safra baixa e safra alta para cada um desses aqui. Então, é o dado que você vai levar e discutir com o produtor. Olha, agora a gente precisa traçar um plano de metas para ver o que está acontecendo com a propriedade. Certo? Tá beleza aí, pessoal? Entenderam? Podem colocar as perguntas no chat também, viu, pessoal? Isso. Agora a gente vai para os dois slides finais aqui. Eu só quis trazer para vocês uma relação bem interessante que a gente faz muito, leva muito produtor, e o produtor gosta dela porque é interessante discutir, né? Que é a relação de troca, né? Que é quando a gente pega, né? Corrigido pelo IGPDI, lembrando, né? Trazendo tudo para a base de hoje, a gente avalia
Porque o produtor hoje, quando a gente vai na propriedade, o que ele está falando é basicamente isso, olha, o preço de insumo está muito alto, que está muito caro, que não estou compensando, que o preço do café subiu, mas mesmo assim não compensa e não tem café, aquela coisa toda, aquela reclamação básica de produtor que a gente que vai para o campo sabe, né? Só que aí a gente faz a relação de troca, que é quantas sacas de café eu preciso para comprar determinado insumo. E aí eu trouxe para vocês, por exemplo, a ureia 45, né? Então, quantas sacas eu preciso para comprar cada tonelada de ureia nos valores corrigidos para hoje? E aí eu trouxe, né, 3 anos para vocês aqui para a gente discutir, né? 2019, 2020 e 2021. 2021 é esse aqui. Aí a gente tem o azulzinho aqui, 2019, esse segundo, e o 2020 é cá em cima, certo? Então, a relação de troca é isso. Quantas sacas eu preciso para comprar cada tonelada? Ou seja, quanto menos saca eu precisar para comprar 1 tonelada de fertilizante, melhor. Concordam comigo? Então, quanto menor esse número aqui que eu tiver, mais competitivo é. Ou seja, mais o preço do café está compensando em relação ao preço da ureia. Por mais que tenha subido o preço da ureia, o preço do café subiu mais que proporcional e está pagando. E aí o que a gente observa, né, eu trouxe dados aqui, né, que a gente tem até setembro desse ano, né, de 2021, quando a gente pega a relação de troca, a gente vê que o cenário não está ruim, não. O cenário está bom. Por quê? O preço de insumo subiu? Subiu, mas a saca está 1.500. Né? Para quem tem café, conseguiu entregar nesse valor. E nessa época aqui, lembrando que nem estava 1.500, né? Estava lá na casa dos 1.000, 1.200, que foi bem naquela época ali que... Até foi antes, né? Aquela época ali que a saca bateu o patamar de 1.000, né? E o preço do fertilizante já estava bem alto aqui, né? A gente pegou aqui julho, agosto, já começou a subir bem. Então, o que acontece? Se a gente pega a relação de troca, ela está melhor do que do ano passado e... né, tá bem melhor do que no ano passado, que é essa aqui, ó, de 2020. 2020 foi mais complicado, em termos de relação de troca, que o insumo subiu e o café não acompanhou. E quando a gente pega 2019, ainda tá melhor. Então, gente, né, agora a gente tem que conseguir os dados, né, chegar os dados lá, atualizar para a gente ver como é que vai ficar esse cenário aqui, porque a gente tá tendo, né, um constante acréscimo dos fertilizantes, mas também tá tendo um ajuste da saca de café, a gente está caminhando aí 1.300, 1.400, 1.500, então a tendência é que essa curva se mantenha aqui, mas a gente tem que avaliar, claro, né? Mas o que eu quero trazer para vocês é isso, quando o produtor fala que está muito caro, que tá... E aí, o pior, né? Ele fala, não, está muito caro, eu não vou comprar adubo, não vou adubar a lavoura. Aí, né, nós, como bom agrônomo, já sabemos o que vai acontecer nos próximos ciclos, né? É óbvio que existe uma questão de fluxo de caixa envolvida, né? Se o produtor tem capital ou não para comprar isso, porque a gente vem de algumas frustrações de safra, né? De fato. Mas, assim, em termos de preço do insumo, a gente está numa relação de troca bacana, que a gente observa aqui com quase todo ano, né? No início do ano é que a coisa estava um pouquinho, né, ruim, né? Se a gente pega aqui 4, e aí, né, ultrapassou o ano de 2020, né? A relação ficou pior nesse ano de 2021, nesse período aqui, ó, né? Durante todo o primeiro semestre, quase, né? Vamos pegar, né, de janeiro até abril, estava bem pior, e aí a situação inverteu agora que a saca, né, começou a subir de fato aqui, por causa de tudo que aconteceu aí de geada, de seca, e agora essa frustração de safra, a gente observa essa relação. Ok? Só passar aqui pelo último aqui, que se vocês tiverem dúvida nesse gráfico, vocês me falam, que ele é mais complexo um pouco. E aí eu trouxe, né, a gente faz para fungicida, inseticida, fosfato, tudo, né, mas eu trouxe só 2 aqui para vocês, e o Roundup, né, que também está em alta aí, R$ 1.800, R$ 1.500 o galão de 20 litros de Roundup, o pessoal tá assustando bem, né? Mas o Roundup, se vocês forem ver, ele está seguindo um padrão também semelhante, né? Aqui são sacas por 20 litros. Mantém aquela mesma ideia de que quanto menor esse valor de relação, melhor para a gente. E aí o que a gente observa é isso. Teve realmente um acréscimo aqui, que foi aquele período ali que está virando o patamar também, chegando no 1.000, 1.200, o valor do galão de 20 litros de Roundup, né? E, além disso, a falta do produto no mercado, de fato. Mas se a gente for ver, não está diferindo muito aqui do ano de 2020, não. E está melhor do que se a gente pegar a relação lá em 2019. Tá certo? Então, quando o produtor falar aí dessa relação de troca, vocês já podem ter essa base em mente, elaborar
volta e meia, sempre a gente está disponibilizando algum desses relatórios, e a gente traz bem completa essa análise, vale a pena vocês conferirem lá no site sempre, que a gente sempre está lançando esses boletins, e eles são muito bacanas quando a gente está a campo, quando está discutindo com o produtor, é muito importante entender e saber dessa relação de troca, tá certo? Ô, Maciel, você acabou respondendo um pouco uma pergunta aqui sobre onde consegue acessar os dados da sua pesquisa? Isso. Na Labor Rural, periodicamente, a gente faz o lançamento dessa relação de troca. Eu não sei de cabeça aqui qual que é a periodicidade, mas sempre a gente está lançando. No final tem o site ali, vocês acessam lá, a gente tem bastante conteúdo nesse sentido aí, principalmente para café arábica. E essa relação de troca, a gente tem lá umas análises bem interessantes. Se eu não me engano, saiu uma bem recente aí. Vocês podem tá olhando lá. E sempre alguma outra empresa, alguma instituição financeira também costuma soltar algumas relações de troca, certo? Mas na Labor vocês encontram isso bem mastigado já. E aí, para finalizar, pessoal, só um fechamento mesmo, né? Quando a gente fala do fluxo desse gerenciamento, que foi o que eu trouxe para vocês aqui, né? De tudo que a gente discutiu, né? Então, como eu comentei com vocês, né? A informação, tudo que eu já falei com vocês, cansei de falar lá dos dados, da importância. A gente precisa ter acesso a essa informação, a gente precisa conseguir essa informação, né? Nosso colega aí até comentando a dificuldade a gente conseguir informação, benchmark, isso é uma realidade. A gente precisa realmente democratizar um pouco mais isso, ter acesso a essa informação. E o primeiro passo é nós, como profissionais, incentivar e trabalhar o produtor em ter essas informações, quanto também no nível de empresa, de instituições que fazem esse levantamento, a gente conseguir ter acesso. Tendo informação, né, informação de qualidade, a gente é base para tomar uma decisão mais assertiva, uma decisão ali que vai realmente impulsionar a gente para frente, né? A partir disso, eu tomo decisão, eu estipulo meta, e a gente tem diversos itens, né, formas de fazer de estipular e cumprir essas metas, né? A gente vai obter resultados com essas metas que a gente traçou baseado no perfil que a gente conseguiu da propriedade, e aí realmente a gente vai começar a ver os resultados. E por fim, a gente chega naquilo que, querendo ou não, né, não vamos ser hipócritas, a gente quer realmente o retorno financeiro, né? A gente quer que o nosso empreendimento, por mais que, ainda mais no café, a gente observa um sentimento assim de paixão mesmo pela cultura por parte do produtor, ainda mais se for familiar, né? A vida dele é o café, mas ainda assim o produtor precisa do retorno financeiro para ele se manter, para ele investir na atividade, para ele ter o tempinho ali dele para viajar, ter o tempinho dele ali para fazer um experimento no café dele, fazer um café especial, fazer uma marca de café. Ele precisa desse retorno financeiro para ele poder ter isso. Então, no final das contas, acaba que por mais que a gente, como agrônomo, trabalha em produtividade, trabalha em sanidade da lavoura, trabalha em conservação do solo, né? Tudo isso que a gente já sabe, sustentabilidade, o aspecto financeiro é fundamental, a gente precisa dele e precisa trabalhar justamente com ele. Pessoal, só para finalizar, então, uma frase que eu vou trazer para vocês aqui, né, do Deming, né, uma referência em gestão para a gente, que é o que não pode ser medido, não pode ser gerenciado. É a primeira coisa que eu falei com vocês lá no início da nossa apresentação. Se eu não sei meu custo de produção, se eu não gerencio minha propriedade, se eu não sei onde que eu estou, onde que a minha propriedade está, eu estou no escuro. E aí eu não consigo gerenciar nada. Falar que gerencia a propriedade sem ter dados, sem ter base de dados, sem ter benchmark, é meio complicado afirmar isso, porque eu não sei para onde que eu vou, não sei onde é que eu estou, não sei onde que eu preciso melhorar, onde que eu preciso traçar meta, onde que eu preciso trabalhar. E aí, pessoal, no mais, é isso que eu tinha que trazer para vocês aqui. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tem meu e-mail aí. A Labor Rural também, acessem o site lá, deem uma conferida. A gente, né, trabalha com diversos projetos, diversas análises econômicas e técnicas também. Então, a gente está à disposição lá para trabalhar qualquer que seja projeto, para produtor, para consultor, o que vocês precisarem, a gente está à disposição. Essas análises de mercado, né, que é base para vocês discutirem com o produtor ou para vocês terem acesso como produtor de café, a gente faz essa atividade também, a gente está à disposição lá para essas parcerias, para essas atividades. E no mais, quero agradecer muito a vocês pela presença, agradecer ao Coftec também pela oportunidade, é sempre um prazer
retornar para esse grupo que eu tenho, né, especialmente um orgulho muito grande. E, no mais, é isso, gente. Muito obrigado. Estou à disposição aí para qualquer dúvida que vocês tiverem. Certo? Muito obrigado. A gente que agradece, Maciel, foi muito boa a sua apresentação, deu para aprender bastante. Agora, se quiser, pode até parar a apresentação, que aí você pode ver a gente, né? Isso. E agradecer a todos, né, que permaneceram assistindo a apresentação. E se tiverem alguma dúvida, a gente pode continuar. Aproveita a oportunidade para poder estar esclarecendo.